já está funilando aí para nosso finalização da disciplina, né? E aí eu quero te passar algumas orientações com relação ao trabalho de vocês, esse trabalho final, certo? E, e a gente vai fazer algumas dinâmicas nas próximas aulas, e depois verificar a entrega do trabalho, ok? Beleza, beleza. Ok, professor. Bem, a gente sabe que um projeto é um conjunto de atividades orientadas a um objetivo específico dentro de prazo e orçamento determinados, né? Então, a partir da ideia, a gente vai ter a concepção e construção dessa ideia, e depois a gente vai ter o gerenciamento, né? Inicialização, planejamento, a execução, controle, gerenciamento e, finalmente, a conclusão do projeto. Então, quando eu concebo o projeto, eu penso qual é o rascunho, o que é que eu quero tratar, né? Então, eu sempre começo de uma situação diagnóstico. É importante a gente perceber, gente, que muitas vezes a gente chega aqui no projeto, no mestrado, com uma solução que a gente tenta procurar um problema que resolva, que a sua solução seja mais adequada. Mas, na verdade, o que você deveria fazer? Você deveria começar com um diagnóstico. Assim, eu tenho um problema, eu tenho uma situação problema, e a partir desse diagnóstico, eu tenho algo que eu queira como meta, uma situação pretendida, né? E somente depois disso eu vou pensar em algo, pensar em alguma coisa que vai me levar do diagnóstico para a situação pretendida. A isso eu vou combinar alinhamento organizacional, recursos humanos, identificar quais são os perfis de pessoas que precisa para o seu projeto, recursos materiais, financiamento, prazos, viabilidade técnica, comercial e econômica. Então, é esse diálogo entre situação pretendida e situação e diagnóstico. Então, o que é que existe? É algo novo? Eu vou modificar alguma coisa que existe? E aí eu vou verificar quais são as bases para isso acontecer. O que é que existe de científico? O que é que a literatura científica trata sobre a questão, sobre o assunto? O que é que eu tenho no mercado? Então, o que é que eu tenho de patentes, registro de software, topologia de circuitos integrados, que ele tem de propriedade intelectual, né? né? Então aqui eu tenho os conhecimentos formais, né? Científico e de fato, né? Técnico. O que existe no mercado, o que está implementado no mercado, qual é a estrutura desse mercado, isso é extremamente importante. A depender de como o mercado esteja estruturado, a sua abordagem, às vezes, ela é completamente diferente. Né? Bem, e o que é que você pretende fazer? Quais são os ganhos e perdas? Qual o público-alvo? Qual a viabilidade técnica? O que levaria o público-alvo a consumir a ideia? A viabilidade comercial? Qual o mercado para aquele preço final, né? Então, eu vou pensar no preço final e a partir daí eu vou ter uma viabilidade econômica ou não. O
Quem vai pagar a conta? Isso é algo importante, né? Financiamento. Existe incentivo governamental? A empresa, isso está alinhado à estratégia da empresa? Fontes de financiamento oficiais ou privados, né? E a partir desses elementos, eu vejo o que é que eu preciso para tornar a minha ideia concreta. Recursos humanos, recursos materiais, prazos. O que é possível realizar nos prazos estabelecidos. Então, eu tento alinhar. Bem, e quando eu falo estrutura de mercado, a gente vê aqui as forças de Potter. Então, eu tenho um mercado que ele já está estabelecido, eu tenho clientes, eventualmente eu vou ter produtos que substituem outras soluções que substituem a que eu estou propondo, a possibilidade de novas players entrarem nesse mercado, fornecedores. Eventualmente, eu tenho políticas públicas que modulam esse mercado de acordo com algum interesse. A gente vai falando, por exemplo, da área de saúde. Essas políticas públicas, elas vão modular diversas possibilidades de atuação no mercado, certo? O alinhamento organizacional tem a ver com eu tenho que se eu estiver dentro de uma organização, eu tenho que prover uma solução que esteja alinhada com as possibilidades que, que que a organização se propõe, né? E aí tem muito a ver você falar daquele planejamento estratégico da empresa. E se vocês observarem, a gente trouxe que eu só penso em um portfólio de produtos e serviços a partir do planejamento estratégico da empresa e da unidade onde eu sou inserido. Aquilo ali que vai me dizer se o que é que a empresa pode oferecer, o que é que ela pode propor. Bem, então, na fase de construção, já tenho definido mais ou menos o que é que eu quero, eu tenho que ver as possibilidades de financiamento e viabilidade de execução. Eu vou escrever o projeto de forma organizada, em função de quem vai pagar a conta, da fonte do financiamento. Eu posso trabalhar com fontes públicas, né? E aí a gente vai ter um conjunto de itens e a gente vai articular esses itens entre si. Então, por exemplo, eu tenho uma série de perguntas aqui. O que queremos, por onde queremos, como faremos, para quem faremos, quem somos, o que contamos, onde queremos chegar, como fazemos, o que precisamos fazer, do que precisamos, quanto custa, quando faremos, o que faremos depois que acabar os recursos, o que temos para mostrar, qual é o nome do nosso projeto, qual a situação atual. E aqui eu tenho uma série de itens. Vocês conseguem relacionar a cada pergunta com os itens que tipicamente a gente tem no projeto? O que é que vocês acham? Acredito que sim. Então, a gente pode pensar aqui, o que que queremos? São os objetivos. Então, o que eu quero fazer é o meu objetivo. Por que é a minha justificativa? Aonde faremos? Localização, isso é muito importante. Para quem é o nosso público-alvo? Quem somos e com quem contamos? Instituições envolvidas em parcerias. Onde queremos chegar às metas? Como faremos a metodologia?
o que precisamos fazer, atividades, de que precisamos recursos, quanto custa o orçamento, quando faremos um cronograma, o que é que a gente vai fazer quando acabar os recursos, como é que eu vou continuar as minhas ações. Tem mais alguma coisa a mostrar? Nós temos os anexos. O título do nosso projeto é o nome do projeto e a situação atual do nosso diagnóstico. Certo? Então, daí eu derivo esses itens. Né? Se vocês observarem, esses itens, de uma forma ou de outra, eles estavam expressos naquele Business Model Canvas. Né? Ele é uma forma muito interessante de sumarizar o projeto de vocês. Então, é uma forma muito interessante de sumarizar o projeto de vocês. Bem, então a relação entre os itens, situação atual para a situação desejada, eu vou ter um diagnóstico e a partir daí eu vou derivar os motivos, objetivo, como vai ser feito, metas e atividades. Então, os itens se relacionam dessa forma. Das atividades eu derivo prazo, dos recursos eu derivo materiais humanos, materiais e recursos humanos, e a partir do recurso também eu tiro o custo, do custo eu derivo orçamento. Então, o que é que eu quero que vocês entreguem nessa disciplina? Um projeto, a ideia da gente é apresentar um projeto que possa concorrer a um edital de inovação. Então, entregar para a disciplina um projeto com todos os itens que a gente vai elencar agora e um conjunto de slides sumarizando. Eu esqueci de colocar, mas nesse conjunto de slides, eu quero que vocês incluam o Business Model Canvas, certo? Vocês podem baixar essa apresentação, tem um download dela aqui, certo? Se vocês quiserem, no canto inferior esquerdo, tem como vocês baixarem. Então, vamos observar os itens. Primeira coisa, título do projeto, inovação. É um processo, produto ou serviço. Então, a gente vai estar trabalhando principalmente com produtos, né? Prazo de execução em meses, qual é a área de conhecimento, um conjunto de palavras-chave e um resumo do projeto. Pode parecer uma besteira, mas em geral a gente não sabe resumir o que a gente vai fazer. Eu tenho uma questão muito interessante que eu sempre coloco. Imaginem que vocês têm chance de subirem no elevador ou com Jeff Bezos, ou com Bill Gates, ou com algum outro grande bilionário, e só tem vocês dois no elevador. Você tem uma ideia genial. Você vai ter uns 2 ou 3 minutos para apresentar a sua ideia e prender a atenção dele, para que ele queira ouvir mais sobre a sua ideia. Certo? Como é que você vai fazer isso? Então você tem que ter uma capacidade de síntese, né? E no nosso dia a dia é muito importante que a gente sintetize o que a gente quer fazer. É mais importante você saber exatamente o que quer, saber comunicar de forma sintética o que você quer, do que você tentar fazer uma explanação muito elaborada do que você quer. Se você sabe exatamente o que você quer, você consegue resumir bem. Mas se você não sabe, você pode se perder por muito tempo. Não importa quantos minutos você tem, você não vai conseguir explicar de forma adequada a sua ideia. Bem,
Objetivos e metas. Então, o que é que eu quero fazer em geral? Quais são os meus objetivos específicos? Né? Aí eu vou pensar é, em termos de entregáveis, né? Minhas metas de resultado, o que é que eu vou entregar como deliverables, né? E é interessante que os entregáveis eles vão estar aliados com o cronograma de atividades e com a metodologia do projeto. Então, no seu cronograma, vai ter que dizer quais são os entregáveis, quais são as metas de resultados, certo? A inovação tecnológica proposta e se há um estudo de anterioridade, ou seja, você verificou na literatura técnica ou na literatura científica ou na literatura técnico-científica se a proposta que você fez ou existe alguma outra coisa que pode substituir essa proposta. Então, viabilidade técnico-financeira. Aí você vai me mostrar agora por que sua proposta é viável. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico-financeiro, e aqui a gente entra aquelas questões aí de VPL, taxa interna de retorno, método de payback. Viabilidade mercadológica, né? Ou seja, você vai dizer, olha, o meu modelo de negócios, aí entra a discussão sobre o modelo de negócio. Meu modelo de negócios é esse, e esse modelo eu vou atingir os clientes de tal e tal forma, e dessa forma eu consigo sustentabilidade por esse motivo. O mercado. Então, vocês vão apresentar um pouco sobre a sua análise de concorrência, qual o seu mercado, as estratégias de marketing envolvidas e os recursos necessários. Qual é a infraestrutura que você precisa, qual o cronograma que você vai ter, qual a equipe executora e qual é o seu orçamento. Certo, gente? Então, o que vocês vão ter que entregar é um projeto completo que tem todos esses itens. Observe que para cada item eu coloco aqui a quantidade de caracteres máximo e um conjunto de slides com esse sumário aqui. Nós temos 8 slides aqui. Então, a ideia de cada slide está descrita em cada slide aqui nesse exemplo. Se eu colocar 8 slides mais o Business Model Canvas. Tá claro, gente? O que é que eu espero de vocês? A gente espera que no dia 18 vocês façam uma apresentação sobre o projeto de vocês. Essa apresentação de 8 minutos, simples. 1 minuto para cada slide, certo? Onde a gente vai revisitar o projeto de vocês e depois disso vocês vão entregar a parte escrita e os slides corrigidos num prazo que a gente vai acordar, né? Tipicamente vai ser um prazo aí de mais um mês depois do dia 18. Ok? Está acompanhando? Sim, professor. Sim, professor. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Baixem esses slides e tentem, de forma sintética, apresentar alguma coisa do seu projeto para cada um desses 8 slides propostos. E aí eu vou dar para vocês
20 minutos, e aí depois a gente vai chamar alguns de vocês para a gente começar a debater os projetos. Ok? Eu só tenho que botar o link aí para baixar os slides. Você clica no canto inferior esquerdo do slide, tem uma setinha que vai ter lá, download da apresentação original. Ok? Ok. Então, gente, aí, um colega já mandou o grupo, o slide para o grupo. Então, vocês têm aí 20 minutos, ok? Daqui a pouco a gente retorna. Então, retornando aí nossa atividade, nossa gravação, na próxima aula, vocês têm que apresentar um projeto de um colega de vocês. Então, a regra dos 8 slides, mais o Business Model Canvas, é para o projeto de um colega de vocês. Então, vocês têm que escolher hoje quem vai ser esse colega. O seu trabalho tem que ser apresentado por alguém, você tem que apresentar o trabalho de alguém. A regra é essa. Ninguém pode ficar sem apresentar o trabalho e sem ter o seu trabalho apresentado por outra pessoa. Certo? Então, na próxima aula, 8 slides, 8 minutos. Na aula seguinte, na aula do dia 18, vocês apresentam o trabalho de vocês. Aí, o seu próprio trabalho. Aí, com esse retorno desse trabalho, vocês escolherão, vocês farão os ajustes finais e aí vocês terão exatamente o mês de janeiro para me enviar os slides ajustados e o trabalho exatamente com essas especificações que estão aí já. Ok, gente? Então, eu acho que não deve ter dúvidas. Qualquer coisa, depois eu vou subir essa gravação, né, no YouTube, certo? Mas, obviamente, vocês podem já repassar entre vocês no grupo de WhatsApp, os mecanismos aí que vocês têm de se auto-conversarem, né? E agora a gente vai ver aqui algumas apresentações, não muitas, umas 4 apresentações. Primeiro, Mário Augusto. Mário, é com você. Beleza, eu vou subir aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso, digamos, eu sou aluno A, apresento o trabalho do aluno B, o B apresenta do aluno A como se fosse uma casadinha, ou pode ser aleatoriamente? Pode ser aleatoriamente. Obrigado. Pela dinâmica que nós estamos também, eu não gostaria que fosse casadinha, mas a gente pode fazer casadinha. Certo? Porque beleza. Eu suponho que eventualmente vai ser difícil vocês se auto-organizarem completamente, né? A gente está num período complicado. Então, ok. Casadinhas estão permitidas. Certo? Vocês vão... Alguma outra dúvida? Olá. Diga. Eu não sei se a turma é par, né? A turma é par. Não, A turma é par. Nós temos aqui 15 usuários. Na verdade, são 16, eram 16 alunos. Os 2 não estão presentes aqui. Porque, tirando eu, são 14 usuários. Então, a turma é par. Então, dá para fazer esse casamento. Certo? Posso apresentar? Pode, Mário. Pronto. Vocês conseguem visualizar já a tela aí? Conseguem? Compartilhada?
Pronto, vou começar aqui. Então, o título do projeto é um sistema blockchain para gerenciamento de solicitações de medicamento por via judicial. A inovação proposta é um produto, um sistema distribuído de informação com tecnologia blockchain para gerenciar as solicitações de medicamentos judiciais das esferas de saúde municipal e estadual e acompanhamento do Ministério Público do Estado. O prazo de execução, 12 meses, pensei inicialmente nesse prazo, com um prazo macro. A grande área de crescimento é computação, pensei também em direito, né? Eu vou estar tratando esses processos judiciais e a área da saúde. A sub-área de conhecimento, para a computação, sistemas distribuídos. Para as outras grandes áreas eu não consegui pensar em uma sub-área. Palavras-chave, blockchain, rastreabilidade de medicamento, blockchain permissionado. O resumo do projeto é um sistema blockchain para gerenciamento de solicitações de medicamento por via judicial, promovendo o controle e autoria das petições, bem como acompanhamento de prazos e rastreabilidade do medicamento na cadeia de suprimento até o cidadão requisitante. Através de controle, proporcionar economicidade, evitando solicitações de duplicidade para as organizações governamentais da saúde. Então, para fazer aqui o Canvas, resgatar lá, né? Foi bem rápido. E é isso. Ok. Obviamente tem alguns itens que estão colocados nos slides adicionais, né? Faz modelo de negócios e algumas outras questões. Mas a ideia basicamente é ter uma apresentação sucinta, certo? Mais alguém quer fazer a apresentação? Eu posso fazer, professor. Só não sei como é que compartilha a tela. Estou procurando aqui. Rodrigo, eu tenho que te colocar como apresentador para você poder achar. Agora você acha. Pronto. Tá, o meu slide não ficou tão bonito quanto o do Mário, não, tá? Ficou mais simplesinho, mas é mais a título de informação, né? O título do meu projeto é o Desenvolvimento de Solução Tecnológica para a Cadeia Produtiva do Cacau. Esse é um trabalho que eu já estou fazendo desde a graduação, desde o TCC. Então, na verdade, esse trabalho ele foi dividido em duas fases. Nós utilizamos o PRODIP, né, que é uma metodologia de desenvolvimento de produto, é um processo para desenvolvimento de produto que ele divide o desenvolvimento em 4 fases. O desenvolvimento do projeto do produto em quatro fases, que são as fases de projeto informacional, conceitual, preliminar e detalhado. Durante o TCC, eu desenvolvi, junto com o meu orientador, com os meus orientadores, os projetos informacional e conceitual. Recentemente, inclusive, agora em novembro, nós tivemos o aceite da International Journal of Development Research com relação à publicação do nosso projeto, justamente com relação a essas duas fases iniciais do desenvolvimento do projeto do produto. E agora, durante o mestrado, a ideia é continuar no que diz respeito aos projetos preliminar e detalhado. Tá? A inovação proposta é um produto, é uma prensa parafuso para extração mecânica de óleo de cacau e obtenção da manteiga. Então, você tem a semente de cacau, que é uma semente, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, é uma semente de casca grossa, rígida. A ideia da gente desenvolver uma prensa parafuso, ela tem esse nome prensa parafuso, porque é justamente uma prensa que se utiliza de um eixo em formato de parafuso que realiza a compressão das sementes contra uma parede de compressão e realizar a extração do óleo de cacau e que posteriormente esse óleo ele vira manteiga. Depois de um tempo, quando você deixa esse óleo parado, ele se solidifica e dá origem à manteiga de cacau, né, que é utilizada
é matéria-prima para diversos outros produtos de maior valor agregado, o principal deles, e que todo mundo conhece muito bem, o chocolate, mas tem outras aplicações farmacêuticas, do campo de cosméticos, estética e por aí vai. Prazo de execução, claro que é um prazo estimado, eu ainda tenho que desenvolver um cronograma mais detalhado, na verdade atualizar o último cronograma que foi feito, mas a ideia é que em 12 meses, em um ano, a gente consiga finalizar os projetos preliminar e detalhado. Grande área em engenharias, né, e a sub-área em engenharia mecânica com um foco maior em projeto mecânico. Algumas palavras-chave: óleo de cacau, manteiga de cacau, extração de óleo, prensa, parafuso e desenvolvimento de produto. Tá, que foram justamente as palavras-chave que nós utilizamos na publicação do nosso artigo. E um resumo, né, e que na verdade não é exatamente um resumo, eu trouxe aqui os objetivos gerais específicos que na verdade eu retirei do plano de trabalho do mestrado e que eu tenho que atualizar, mas a ideia o objetivo geral do projeto é desenvolver uma solução tecnológica inovadora, que no caso é a prensa parafuso, e que inicialmente nós não sabíamos qual seria essa solução, né? A gente falava sempre uma solução tecnológica, hoje a gente já sabe que essa solução trata-se de uma prensa parafuso, né? Em meio a tantas outras soluções possíveis para extração de óleos vegetais que existem na literatura. Para a cadeia produtiva do cacau, adaptada à realidade socioeconômica do pequeno produtor do sul da Bahia, né? Então a gente utilizou como usuário de projeto o pequeno produtor daqui do sul da Bahia, que é a Bahia, ela tem uma produção, é a que puxa a produção de cacau no Brasil, então a gente tem um exemplo muito forte aqui dentro do nosso estado, mas que tem um impacto internacional, com foco na extração do óleo de cacau para a obtenção da manteiga. Este trabalho ele visa fornecer ferramenta tecnológica para que o pequeno produtor ele avance dentro da cadeia, né? Após colheita, ele possa processar de maneira primária a amêndoa e agregue valor ao seu produto. Porque o que acontece hoje é que esse pequeno produtor ele está situado na cadeia do cacau, no início da cadeia. Então, ele faz a plantação, ele faz o manejo e a colheita dessas sementes e, em seguida, ele repassa para as grandes moageiras, né? Barry Callebaut, Cargill, Olan, dentre outras. Né? E após colheita, né, como eu disse, ele possa processar essa amêndoa, essa é a ideia, fomentando o empreendedorismo e a autossuficiência desse trabalhador rural. E para se atingir esse objetivo geral, os objetivos específicos são o aperfeiçoamento dos projetos informacional e conceitual, estabelecimento do layout final, que na verdade a gente já tem uma modelagem preliminar da máquina, mas isso está em constante mudança, né? E finalização das especificações dos componentes, com escolha de material e etc. E fabricação e validação do protótipo. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Tá claro. Mesmo as considerações que eu tinha, né, se tem que tratar ainda alguns elementos. Observe que o método de desenvolvimento de produto que você está utilizando, ele é um método que a gente vai ver, né? A gente está trabalhando aí projeto conceitual, projeto informacional, são parte da disciplina aí de projetos 2, ok? Quem é o próximo? Perfeito, obrigado. Pode ser, ô professor? À vontade. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Ups, espera aí. Compartilhar a tela. Bom, meu trabalho, eu fiz no Word mesmo, né, rapidinho, então. O título do meu trabalho, eu acabei de criar esse nome aqui agora, Motoneca, de moto e soneca. Motoneca, dispositivo para detecção da fadiga e da sonolência em motociclistas. A inovação proposta é um produto, o prazo de execução 18 meses, a grande área do conhecimento, o que mais se aproximou seria a ciência da computação, na sub-área sistemas de computação e na sub-área hardware, que eu vou estar trabalhando com sistema embarcado, né? As palavras-chave: detecção da fadiga, detecção da sonolência, motociclista e sensores. E o resumo do projeto, eu já fiz um resumo pensando em um artigo, digamos, eu coloquei mais ou menos nessa estrutura.
A logística da cidade tem demandado mais motocicletas nas pistas, em rotinas cada vez mais desgastantes. A fadiga e a sonolência são uma alta parcela nos acidentes entre entregadores e motoviajantes. Motos e capacetes da atualidade possuem diversos dispositivos de segurança, mas não há, ainda, as funcionalidades de detecção da fadiga e da sonolência no motociclista para alertá-lo, mantê-lo acordado ou fazê-lo parar. O Motoneca é um projeto que visa a criação de um dispositivo com sensores e atuadores para realizar esta detecção e atuar no motociclista para salvar vidas. O projeto está relacionado com a criação de um produto acoplável ao capacete que seja universal. Bom, é isso. Tá interessante também. Observe que vocês todos estão muito focados ainda, isso é natural, né? Em aspectos da solução, da proposta, mas tem que trabalhar a questão das viabilidades do produto, certo? Acho que a gente tem mais slots para mais apresentações. Quem gostaria? Eu, professor Leandro. Leandro, pronto. Eu não consigo compartilhar a tela, professor. Você está como apresentador, Leandro. Tem o item compartilhar a tela num um dos botões aqui no meio. Vamos lá. Consegue visualizar aí? Sim, né? Pronto. O título do projeto, né, eu condensei e coloquei Sistema para a Priorização de Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares. A inovação proposta é um produto com um prazo de execução de 14 meses. A grande área de conhecimento é Ciências da Terra, a sub-área Ciências da Computação. Com palavra-chave, coloquei equipamentos médicos hospitalares e redes neurais. O resumo do projeto. Para os gestores de saúde, é importante dispor de uma ferramenta que auxilie no processo de incorporação de equipamentos médicos. Esse processo é contínuo, então tudo que é aprendido é utilizado nas novas decisões. Então, no SUS, a perspectiva é ter uma ferramenta que possa auxiliar na tomada de decisão dos administradores e responsáveis do estabelecimento de saúde, nesse processo de aquisição de novos equipamentos médicos. Dessa forma, tendo à disposição metodologias apropriadas, os gestores podem identificar os equipamentos mais adequados à condição operacional do estabelecimento, com maior agilidade e redução de erro por falha humana. O objetivo e as metas é desenvolver um sistema especialista baseado em um módulo de redes neurais artificiais que possibilite representar o processo cognitivo utilizado por engenheiros clínicos durante a fase de ponderação dos critérios para a priorização e julgamento de propostas de aquisição de equipamentos médicos hospitalares, a fim de tornar a tomada de decisão mais objetiva e agilizar o processo em estabelecimentos essenciais de saúde. Consegui fazer até os objetivos, professor. Só até aí, né? Isso. Ou tá até me empolgando, se já acabou. Depois a gente completa. Mas aí você sabe que tem um bocado de coisinha ainda para seguir. Mais alguém, gente? Que é o próximo. Professor, eu posso mostrar agora, eu não consegui evoluir muita coisa não, mas eu vou mostrar pelo menos o que eu consegui fazer aqui. Pronto. Dentro dessa proposta de identificação. Pode fazer, Guga.
aparecendo. A partir daqui. Acho que agora está aparecendo. Bom, título do projeto telemetria em band orquestrando uma medição objetiva baseada no plano de dados da rede. A proposta do projeto, a inovação da proposta desse processo é exatamente trazer novidade no quesito de monitoramento e troubleshoot das redes e trabalhando exatamente nesse contexto de engenharia de tráfego de redes, que é uma área muito crescente no mercado atual, pois a gente trabalha hoje com um grande volume de dados e os mecanismos atuais de monitoramento de redes, eles não fornecem talvez informações tão precisas. E aí eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo já deve ter escutado falar, né? Vou dar um ping, vou fazer um trace route, vou fazer alguma coisa desse tipo. E essas informações, por incrível que pareça, elas não dão talvez uma viabilidade de análise muito precisa baseado nessa área de engenharia de tráfego de redes. E aí a proposta é exatamente trabalhar com esse método de telemetria em band, que a gente vai conseguir exatamente trazer essa nova proposta dentro do processo de monitoramento e troubleshoot de redes de computadores. O prazo de execução eu coloquei aqui meio que hipotético, baseado na questão do mestrado, né, 18 meses a 24. A grande área do conhecimento com ciência da computação, sub-área sistemas de computação. Palavras-chave eu coloquei telemetria, que é a técnica, o método utilizado, baseado. P4, que é uma linguagem de programação que a gente trabalha exatamente com a proposta de orquestrar esses dados da rede. Essa é uma linguagem de programação. Redes e monitoramento, que é um dos objetivos do trabalho, né? Garantir essa parte de monitoramento. O resumo do projeto, esse método ele traz exatamente o mecanismo que a gente pode realizar, como eu estava explicando anteriormente, como a gente medir nos dispositivos de rede, principalmente na camada de dados, ou seja, um pacote ele é enviado para a rede e eu consigo analisar esse dado tanto no início, quando o pacote é gerado, e ao final ter um resultado de onde foi o trajeto desse pacote. Então eu vou conseguir fazer exatamente esse tipo de medição, que hoje em dia, pelas ferramentas atuais, a gente não tem essa precisão exata no processo de comunicação entre os switches e roteadores que existem. Fornecer informações, como eu falei, né, que não são possíveis serem vistas atualmente, e essa nova geração que trabalha com essa parte de engenharia de redes aí, ela traz exatamente cenários que são muito mais complexos do que há muito tempo atrás, que a gente não tinha essas informações, inclusive envolvendo áreas de conhecimento que envolve, por exemplo, coisas que a gente está trabalhando com visualização de dados lá na outra disciplina, para quem está trabalhando. Então a gente traz exatamente essa parte de poder monitorar naquele patamar ali, ou seja, você analisa os dados de fato. Terminei, professor. Fiz basicamente naquilo que o senhor propôs, né? Certo, perfeito. Agora você vai ter que ir avançando isso mais, né? Que na verdade você ficou no primeiro slide da proposta, né? Foi, sim. Das sim. iniciais. Sim. Mais alguém aí? Tamires? Vitor? Posso ir, professor? Pronto. Vitor Benhur. Pronto. À vontade, Vitor. Deixa eu ver aqui como é que... Peraí, rapidinho. Screen. Estão vendo minha tela aí já? Já. Tá. Título do projeto é Sistema com Inteligência Artificial para Controle Energético através de Internet das Coisas. A inovação é a aplicação de inteligência artificial e internet das coisas com foco na eficiência energética dos edifícios. Grande área do conhecimento, engenharia, sub-área engenharia elétrica, palavras-chave, inteligência artificial, internet das coisas e eficiência energética.
O resumo do projeto, eu não vou ler aqui, eu vou resumir brevemente. Na verdade, a gente atuar sobre os edifícios, sobre os grandes consumidores energéticos, ar-condicionados, equipamentos, lâmpadas, apesar que hoje as lâmpadas LED elas diminuíram bastante, mas a gente entender os grandes vilões aí da conta de energia e atuar sobre eles de maneira distribuída com a internet das coisas, só que não só atuar com programação ou algoritmos, né, pré-programados. A ideia é que a gente coloque a inteligência artificial aí para entender qual é a dinâmica e como ir ajustando e melhorando, e desligando, ligando, reduzindo potência, de acordo com o que acontece no edifício. E com o objetivo do cliente, que é reduzir a conta, melhor conforto térmico, qual é o objetivo dele e como é que a gente faz com que o sistema se aprimore a sua dinâmica para poder chegar no objetivo final. É isso aí. Certo. Acho que, na verdade, você ficou na primeira início, né, do projeto, né? Mas é a mesma coisa que eu falo para os demais, né? Tem muito lastro aí para poder avançar, né? Principalmente viabilidade do projeto, pensar mercado, pensar uma série de questões. Sim. Ok? Perfeito. Mas é isso aí. Mas é assim, gente, por que é que eu forço você sempre estar apresentando? Porque você tem que apresentar o seu projeto 1000 vezes, né? Uma coisa extremamente natural nessa disciplina é que todo mundo conheça o projeto de todo mundo. Infelizmente, a gente não vai ter tanta integração assim, mas nas disciplinas anteriores, eu podia botar qualquer aluno para apresentar o projeto, qualquer aluno que eles conheciam de cabo a rabo, certo? Bem, agora a próxima apresentar. Gustavo já foi, Leandro já foi. Mário já foi, Pablo também. Robson, Rodrigo. Eu posso apresentar, professor. Pronto. Oi, isso. À vontade, Rafael. Alô, estão conseguindo ver? Sim, Rafael. Dá pra ver. Estão me ouvindo? Pronto. É porque a internet está um pouco ruim. Meu projeto é a otimização de bombeiros para estação de tratamento de efluentes. Né? A inovação proposta é um algoritmo de otimização da carga de efluentes para a estação de tratamento com interface em sistema digital de controle distribuído, com um prazo de execução de 18 meses. A grande área eu botei como engenharia, a sub-área a parte de automação e também tratamento de rejeitos. A primeira de engenharia de elétrica, de controle, e a segunda sub-área de engenharia química. No resumo, o tratamento de efluentes representa um importante processo, né, dentro do contexto de desenvolvimento sustentável, e a operação desse deve ser conduzido com o máximo de eficiência e o mínimo de impacto ambiental. Então, o algoritmo de otimização com interface STCD escalonará, né, os bombeios de efluentes dos diversos processos no site industrial para a estação de tratamento, com base em parâmetros biológicos, físico-químicos e projetos de equipamentos, enquadrando o efluente final de forma autônoma conforme norma ambiental. Botei palavras-chave algoritmo, efluente, a otimização e o tratamento, que são os principais focos do trabalho. Os objetivos é a definição, né, e a monitoração dos parâmetros, a seleção da técnica de solução, o uso de redes neurais, né, tanto da solução como também
até como o próprio algoritmo de otimização e a implementação em SDCD. Eu fui só até aí, professor. Ok, até avançou um pouquinho nos objetivos, né? Mas a gente tem que pensar mesmo as questões, pensar viabilidade, pensar orçamento, certo? Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Pode ser o meu, professor. Pronto. É. Pode ir, Nilce. Prontinho? O título do meu projeto é Ferramenta para Extração Inteligente e Otimização de Dados Operacionais. Esse título está provisório, mas eu vou focar na Guarda Municipal aqui de Salvador, mas eu botei de forma geral. A inovação proposta é trazer inteligência para a plataforma de gestão operacional, o prazo de execução 12 meses. A área de conhecimento principal, a grande área é engenharia de dados, a sub-área coloquei direito e ciências da computação. Palavra-chave, coloquei gestão operacional, Big Data, Data Analytics e dados. O resumo, o meu projeto mostra a implementação e a concepção de uma ferramenta Data Analytics usando uma arquitetura de gerenciamento de dados provenientes de múltiplas fontes de tecnologia, tal como rádios digitais, smartphones, tablets, beacons, tags, controles de acesso com foco em georreferenciamento, e hoje já é usada pela Guarda Municipal de Salvador. Eu só vou reunir os dados e fazer as tratativas para gerar e fomentar essa ferramenta. Só fui até aí. Certo. Todos vocês percebem que vocês estão com ideias que estão precisando maturar várias questões, né? E não são nem questões de fazer a ideia em si, né? Mas é de você pensar a sustentabilidade da ideia, certo? Então, por exemplo, esse item aí que é focado em guardas municipais, né? Como é que isso se insere? Isso se aplicaria a todas as guardas municipais? Salvador seria só um piloto que validaria, mas eu poderia ter algo. Então, são questões que acho que cabe você trazer essas reflexões, ok? Caberia todas, já está usando aqui, então caberia em todas as guardas municipais. Mas às vezes eu prefiro acreditar que caberia em todos, mas eu já vi projeto que o aluno ele trabalhava na Embasa, ele tinha um negócio lá de água e o negócio era todo somente a cara da Embasa. Se eu levasse para Sabesp, talvez não funcionasse, entendeu? Então assim, hoje esse mesmo projeto roda, por exemplo, na SAMU, na CEMOP, na CEMOB, em Salvador como município geral. Eu só foquei em um lado do município porque o professor... Não, entendi, mas você está entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que se eu crio uma coisa que ela é mais genérica, ela tem uma possibilidade de sustentabilidade maior. Isso. Eu queria que fosse mais genérico, mas como eu tenho que focar em um local só, vamos dizer, em uma área só, para fazer minha prova de conceito, aí eu foquei na Guarda Municipal, daqui de Salvador. Pronto. Vamos lá então, gente. Tamires. Eu acho que falta Tamires. Não sei se acho que Marcos. Eu posso ir, professor? Então, Marcos, né? Então, Marcos, à vontade. Falta mais alguém, além de Tamires e Marcos? Leonardo também, né? Pronto.
Então, vai lá. Então, Marcos, depois Leonardo e Tamires. Pode ir. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo aí, gente? Tá sim, Marcos. Tá. Então, meu produto é um sistema de automação de baixo custo para o cultivo agrícola irrigado, né? Chama-se iCactus. Então, o título do projeto, né? Sistema de automação e monitoramento open source para agricultura irrigada. Inovação da proposta, né? Sistema de irrigação inteligente. Prazo de execução 12 meses. Grande área de conhecimento, engenharia e computação. Subárea, agronomia, geografia e eletrônica. Palavra-chave, irrigação, alimentos, monitoramento e microcontroladores. Resumo do projeto. A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. São quase 4 milhões de módulos agrícolas que apenas 2,5% utilizam algum tipo de irrigação. Diante disso, o produto visa fazer um sistema de irrigação e monitoramento do ambiente para a agricultura familiar que seja open source. Objetivo geral, né? Propõe-se o estudo de um sistema automatizado para o cultivo agrícola irrigado sustentável, monitorado através de sensores de fácil aquisição e de preços módicos, utilizando de energia solar para pequenos agricultores da região em suas atividades, tanto comercial quanto familiar, com a utilização da plataforma Arduino. Cheguei até aí, professor. Certo. Mas daí tem mais coisinhas para trazer, né? É a mesma coisa que vale para os demais. Ok? Perfeito. Então vamos lá para Leonardo. Vamos, Leonardo. Pronto, vocês estão ouvindo? Alto e bom. Sim. Pronto. Então, aqui eu vou adiantar um pouquinho. A identificação, o título do projeto é o aparato alternador de decúbito em indivíduos sem mobilidade ativa. A inovação proposta, mecanizar a mudança de decúbito de indivíduos sem mobilidade ativa de forma prática e segura. O prazo que eu estipulei foi de 12 meses. A grande área de projetos de máquinas, subárea máquinas, motores e equipamentos. A palavra-chave ainda trabalhando seria alternador de decúbito e úlceras de pressão. Um resumo, equipamento mecânico capaz de alterar o decúbito de pacientes em estado crítico, acamados com movimentos restritos ou indivíduos sem mobilidade ativa para evitar a ocorrência das úlceras por pressão. A parte aqui ainda estou desenvolvendo, que seria o objetivo geral, né, desenvolver o dispositivo para mecanizar a mudança de decúbito de indivíduos sem mobilidade ativa, oferecendo uma opção prática e segura a instituições de saúde particulares para realizar a operação e objetivos específicos, a redução de 60% da ocorrência de úlceras de pressão em pacientes em estado críticos internados em hospitais, reduzindo o tempo de internação e custos, e liberar 50% a 70% dos recursos humanos em cuidados especiais dos nossos hospitais
As metas, eu acredito que não seja isso, mas estava junto, eu acabei botando junto o protótipo de aparato, o alternador de decúbito, o aparato propriamente dito, manual técnico de montagem, operação e manutenção, manual rápido de operação, bolsa de transporte do produto e embalagem do produto. E aqui ainda estava em fase de organização, a parte de análise de viabilidade, como tudo vai ser colocado no local só. Então tem essas partes de análise de payback e PPL. A justificativa que ainda estava sendo organizada, a mudança de decúbito realizada por pessoas não capacitadas pode trazer riscos de queda ao paciente. As úlceras de pressão incidem em até 62% dos pacientes em UTI, internados em UTI. A úlcera de pressão prolonga o tempo e o custo de internação, trazendo sobrecarga econômica para os serviços de saúde. Por enquanto, foi apenas isso. Ok. Ok, Leonardo. Agora, acho que tem algumas coisas que já estão bem mais consistentes, não tem que dar uma olhada nessas planilhas, mas eu gostei que você está com essa preocupação. Tamires? Colocar como apresentador. Tamires, vê se você estiver ouvindo, tenta entrar, colocar aí. Estão me ouvindo? Sim, Tamires. Sim, Tamires. Tá bom. Deixa eu só compartilhar. Pessoal, eu não consigo compartilhar a tela. Deveria. Você está como apresentadora. Aparece que a permissão para acessar a tela não foi concedida. Não sei se o Leonardo pode fechar a apresentação. Deixa eu tentar. Alguma coisa local, mas você está como apresentadora. Você pode ou compartilhar ou subir. No maisinho você pode subir uma apresentação. Demora um pouquinho mais, mas funciona também. Vou tentar. Tá. Conseguem ver o slide? Conseguimos, sim. Pronto, o título do projeto é um sistema de bioimpressão com cabeçote adaptável para impressoras 3D FDM.
A inovação proposta é um produto. O prazo de execução, pensando no tempo do programa, né, entre 18 e 24 meses. Está um pouco lento, como o professor falou. Grande área de conhecimento de engenharia. Sub-área de conhecimento de engenharia mecânica e engenharia biomédica. As palavras-chave são manufatura aditiva, impressora 3D, bioimpressão 3D, engenharia tecidual e bioimpressora. O resumo do projeto, eu sei que tinha que ter até 400 caracteres, mas acho que tem menos, mas ficou bem pequeno no slide. O projeto tem por objetivo desenvolver um sistema de bioimpressão com cabeçote adaptável para impressoras 3D FDM. Esse sistema prevê a modificação de impressoras 3D de pequeno porte, fazendo substituições do seu cabeçote tradicional, transformando-as em bioimpressoras 3D que utilizem a técnica de deposição contínua de biotinta, ou a bioimpressão por extrusão. Essa possibilidade reduzirá de forma significativa os custos envolvidos com a aquisição de equipamentos utilizados na engenharia tecidual, além de resultar no bom aproveitamento de recursos que, na maioria das vezes, já estão disponíveis e que também são de fácil aquisição, e no incentivo ao desenvolvimento de pesquisas científicas nacionais na área. E os objetivos gerais específicos objetivo geral, tornar acessível a tecnologia de bioimpressão 3D através do desenvolvimento de sistema adaptável para impressoras 3D FDM de entrada que possuam as características básicas necessárias para sua utilização. E os objetivos específicos são bom aproveitamento de recursos já existentes e de fácil aquisição, e o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas científicas nacionais na área de engenharia tecidual. Só cheguei até aqui também. Ok, então. Essas mesmas questões, gente. Eu acho que essa coisa de vocês trabalharem no projeto do outro vai ser uma coisa muito rica, até mesmo porque vocês vão ver o projeto de vocês sob o olhar de outra pessoa, né? E também, quando a gente também sai um pouco da nossa área de conhecimento, aí vocês vão se focar mais nos aspectos mais formais. Assim. Vocês vão ter um certo distanciamento do projeto, porque não é um projeto que vocês estão envolvidos no seu dia a dia. Ok? Então, por hoje é só. Bom fim de semana. E já comecem a trabalhar para a gente fazer isso na próxima semana.